bem-vindo e muito bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo apresentamos o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. E como motivação para introduzirmos este teorema, consideremos o limite da função dada pelo produto de x com seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Veja que neste caso não podemos aplicar a propriedade do produto de limites, uma vez que o limite da função seno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe. Até o momento, não temos ferramentas suficientes para calcular esse limite. No entanto, após introduzir o teorema do confronto, conseguiremos resolvê-lo e de maneira simples. E o teorema do confronto nos diz o seguinte: dadas três funções h, g e f e suponhamos que existe um r maior do que zero, tal que para módulo de x menos p maior do que zero e menor do que r, ou seja, para todo valor de x pertencente ao intervalo de p menos r até p mais r, com x diferente de p possivelmente, valem estas desigualdades. A imagem de x por h é menor ou igual à imagem de x por f, que é menor ou igual à imagem de x por g. Além disso, se o limite das funções h e g no ponto P existem e são iguais, então podemos concluir que o limite da função f no ponto P é igual ao limite da função h e g no ponto P. Este resultado nos dá uma maneira de calcular o limite da f quando x tende a p sem lidarmos com a expressão da f. Para isso, basta encontrarmos duas funções que satisfazem estas desigualdades aqui e, com isso, o cálculo do limite da f pode ser simplificado se as expressões de h e g forem mais simples do que a expressão da f. Vamos demonstrá-lo? Para isso, usaremos uma estratégia na escolha do delta, já visto em vídeos aqui no canal, mais precisamente neste vídeo aqui do card, vale a pena conferir, onde tomamos delta o mínimo entre alguns valores. Estas aqui são as hipóteses do teorema e queremos mostrar que o limite da f de x em p também é igual a L. Para isso, dado um epsilon maior do que zero, devemos mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no domínio da função e x no intervalo de p menos delta até p mais delta, com x possivelmente diferente de p, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Como, por hipótese, o limite da h de x em p é L, bem como o limite da g de x em p é L, existem ΔI maior do que zero e ΔII maior do que zero, tais que estas desigualdades são satisfeitas, ou seja, para x no intervalo de p menos ΔI até p mais ΔI, a imagem h de x é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon, bem como para todo x no intervalo de p menos ΔI até p mais ΔI, a imagem g de x é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. Se estas desigualdades são válidas para todo x a uma distância menor do que ΔI de p, é claro que também são satisfeitas para um valor menor do que ΔI. O mesmo acontece com as desigualdades envolvendo a função g e o ΔI. Logo, tomando delta como menor valor entre ΔI e ΔI, estas desigualdades são satisfeitas. Mas ainda precisamos que estas desigualdades sejam satisfeitas. Como sabemos, elas são satisfeitas para R, e é claro que continuam verdadeiras para x a uma distância de p menor do que R unidades.
Sendo assim, tomando delta o menor valor entre delta1, delta2 e r, todas as desigualdades são satisfeitas para x a uma distância menor que delta unidades de p. Temos então que para todo x pertencente ao domínio da função, com módulo de x menos p menor do que delta, implica que L menos epsilon é menor do que h de x, que por hipótese é menor ou igual que a f de x, que por hipótese é menor ou igual do que a g de x, e por esta desigualdade aqui é menor que L mais epsilon. Logo, chegamos nesta implicação aqui, e, portanto, o limite da f de x em p também é igual a L. Muito bem, agora estamos preparados para resolver este limite aqui. Pelo que acabamos de ver, para aplicarmos o teorema do confronto, precisamos encontrar duas funções h de x e g de x que satisfaçam estas desigualdades aqui para pelo menos valores de x próximos de p igual a zero. Mas não podem ser funções quaisquer, e sim funções cujo limite, quando x tende a zero, existam e sejam iguais. Feito isso, as hipóteses do teorema do confronto estarão satisfeitas e podemos concluir o valor do limite da função x vezes seno de 1 sobre x. Algumas vezes precisamos partir de uma função mais simples do que a que temos, nesse caso x vezes seno de 1 sobre x. Lembra quando estudamos a função seno neste vídeo aqui do card? Vimos que a imagem da função seno é um intervalo fechado de menos 1 até 1, ou seja, o seno de θ é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1 para todo θ pertencente aos reais. Pois então, são válidas essas desigualdades para seno de 1 sobre x, com x pertencente aos reais menos o zero. Conseguimos com isso fazer um sanduíche da função seno de 1 sobre x, que se multiplicarmos por x, chegamos na função que queremos. Sabemos que numa desigualdade precisamos ter muito cuidado ao multiplicarmos os membros dessa desigualdade por um valor, pois caso esse valor for negativo, o sentido das desigualdades alteram. Sendo assim, ao multiplicarmos por x os membros desta desigualdade, precisamos considerar dois casos: quando x é maior do que zero e quando x é menor do que zero. Comecemos com x menor do que zero. Ao multiplicarmos todos os membros da desigualdade por x, o sentido se altera e obtemos estas desigualdades. E assim conseguimos limitar a função x vezes seno de 1 sobre x pelas funções x e menos x. Note ainda que o limite das funções menos x e x em zero são iguais a zero. Portanto, pelo teorema do confronto, podemos concluir que o limite lateral à esquerda da função x vezes seno de 1 sobre x é igual a zero. Veja que é o limite lateral à esquerda, pois estamos considerando x um número negativo, ou seja, x está tendendo ao ponto zero por valores menores do que zero. Para valores de x maiores do que zero, procedemos da mesma maneira e concluímos pelo teorema do confronto que o limite lateral à direita da função x vezes seno de 1 sobre x em zero também é igual a zero e, portanto, uma vez que existem os limites laterais e eles são iguais, o limite da função em zero é igual a zero. E geometricamente temos o seguinte: conseguimos limitar a função x vezes seno de 1 sobre x pelas retas x e menos x. Para x maior do que zero, a função é limitada superiormente por x e inferiormente por menos x.
E para x menor do que zero, x vezes seno de 1 sobre x é limitada superiormente por menos x e inferiormente por x. Na realidade, a ideia central dessa demonstração está no fato da função seno de 1 sobre x ser limitada, isto é, seu gráfico está contido numa faixa horizontal e o limite da função x ser igual a zero. E podemos generalizar essa ideia da seguinte maneira: sejam fg duas funções com o mesmo domínio, o limite da g de x quando x tende a p igual a zero e o módulo da f de x menor ou igual a m, onde m é um número real positivo fixo. Então, o limite da g de x vezes f de x em p é igual a zero. Veja que esta hipótese aqui é equivalente a dizer que f de x é maior ou igual a menos m e menor ou igual a m, ou seja, f de x é uma função limitada. Este resultado nos dá que o limite de uma função dado pelo produto de outras duas, onde o limite de uma delas é zero no ponto e a outra é limitada, é também igual a zero. E para justificar isso, usaremos o teorema do confronto. Temos que o módulo de g de x vezes f de x é igual ao módulo de g de x vezes o módulo da f de x. E como, por hipótese, o módulo da f de x é menor ou igual a m, chegamos em módulo da g de x vezes f de x menor ou igual a m, módulo de g de x para todo x no domínio da função. Assim, g de x vezes f de x é maior ou igual a menos m, que multiplica o módulo da g, e é menor ou igual a m, que multiplica o módulo da g. Como o limite da g de x no ponto P é zero, segue que o limite de mais ou menos m vezes o módulo da g também é zero. Veja que conseguimos limitar a função g de x vezes f de x por outras duas funções. E mais, o limite dessas duas funções é igual a zero e, portanto, pelo teorema do confronto, podemos concluir que o limite de g de x vezes f de x em P também é igual a zero. E para finalizarmos este vídeo, mostraremos que o limite da função x² menos 1, que multiplica cosseno de 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, é igual a zero. Veja que o limite da função x² menos 1, quando x tende a 1, é zero, e a função cosseno é limitada para qualquer argumento. Sendo assim, temos o produto de uma função cujo limite no ponto é zero e a outra função é limitada. Pelo que acabamos de demonstrar, podemos concluir que o limite dessa função também é zero. E ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.